para a nossa vida. Nós terminamos aí alguns estudos sobre a vida de Davi. Daria para ficar mais uns 2 anos aqui pregando sobre Davi, mas a gente vai agora para os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida do crente. É importante aprender para que nós viemos a esta terra. Amém? Quando se torna crente, Deus nos honra não pelas nossas conquistas, mas pelas nossas renúncias para fazer a vontade dele. Lá fora, no mundo secular, nós somos honrados pelo aquilo que conseguimos em termos de vitória. Agora com Deus é diferente. Nós somos honrados por Deus quando conseguimos renunciar à nossa carne para fazer a vontade dele. O profeta Abacuque, ele vai dizer assim, que ainda que o fruto da oliveira não floresça. O fruto da oliveira é uma azeitona que você pega e quando você tira a casca da azeitona, não tem óleo dentro. Isso daí é o crente carnal. Ele não tem o Espírito Santo. Então na hora que ele é prensado, na hora que ele é apertado, ele não tem o Espírito Santo. Então você vê que ele é carnal. Por quê? Porque ele só faz a vontade dele e não faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele renuncia à carne para viver no Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então é importante que o crente maduro, né? Não esses aí que fica correndo atrás de profeta. O crente maduro, né? Que é fincado na rocha, ele tem que aprender qual é o propósito de Deus para a vida dele aqui na terra. Ele vai longe, aí ele não se torna uma pessoa dúbia, aí ele tem certeza e convicção de que ele fazendo a vontade do Pai, ele vai ser salvo e vai ter a vida eterna. Amém? Então abra sua Bíblia no grande profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu estou aqui com uma Bíblia, King James, é a linguagem atual, mas fique tranquilo que é o mesmo contexto, é o texto. Então, Jeremias capítulo 29, do versículo 1 a 11, que achou, diga amém. Amém. Na minha Bíblia, a epígrafe do texto é mensagem do profeta aos exilados. Talvez na sua pode ser o cativeiro babilônico ou algo parecido. Então diz assim a palavra: este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção, foi Deus que tirou eles da Terra Santa e colocou no cativeiro. Agora a ordenança de Deus para esse povo que está exilado: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde eu vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade.
Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas, pelos falsos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos estimulam a ter. Ora, eles profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para esse exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala aos nossos corações nesta noite, nos ensina, nos exorta, nos edifica através da Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor Deus, entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Não despeça ninguém aqui, Senhor Deus, de mãos vazias, mas que essa pessoa saia, Senhor Deus, fortalecida, Senhor Deus, e com a palavra do Senhor guardada na tábua do coração. É isso que nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus e nós dizemos amém. Sente-se. Esta é a primeira carta, irmãos, que Jeremias vai mandar aos cativos. Jeremias, ele vem pregando a palavra de Deus. Fala que durante 48 vezes, se você ler Jeremias, vai vir para ele: assim diz o Senhor. 48 vezes. O profeta Jeremias, então, ele vem alertando o povo. Aqui nesse contexto da primeira carta ao povo que já está exilado na Babilônia por Nabucodonosor, a tribo do norte, Samaria, você vai lembrar que o reino foi dividido em dois, norte e sul. A capital do norte, Samaria; a capital do sul, Jerusalém. São 10 tribos que ficaram no norte e 2 tribos, de Benjamim e de Judá, que ficaram no sul. Então, quando Jeremias vai mandar essa carta, estão presos ali tanto os judeus da tribo do norte, como os remanescentes que ficaram depois da tribo de Judá. Então está todo o povo de Israel preso agora em Babilônia. Só ficaram em Israel os pobres, os analfabetos e alguns velhos. O pessoal da corte, o pessoal de sangue azul, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pessoas cultas e de dinheiro, foram para a Babilônia. Os mais novos foram para a Babilônia. Os mais pobres ficaram em Jerusalém. Os mais velhos ficaram em Jerusalém. Então, Nabucodonosor, a estratégia dele foi o quê? Pegar pessoas que tinham influência, que sabiam discernir as coisas, para quê? Para tentar mudar a cultura desse povo, tentar mudar a visão desse povo. Então, Nabucodonosor, com permissão de Deus, presta atenção, Nabucodonosor, rei da Babilônia, com permissão de Deus, foi Deus que permitiu o povo de Jerusalém, o povo dele, o povo de Deus, ficar escravo no cativeiro babilônico. Mas por quê? Deus não é amor, Deus não é bom. Deus permitiu o povo ficar escravo, porque o povo estava na idolatria, o povo estava no pecado, o povo já tinha se esquecido de Deus. Deus tinha mandado profeta igual Isaías, profeta igual Jeremias, e o povo não deu ouvido aos profetas verdadeiros de Deus. O povo estava dando ouvido aos profetas falsos. Quem eram os profetas falsos? Olha, não tem problema não, Deus te ama do jeito que você é. Não tem problema não, Deus entende esse pecado, Deus entende essa idolatria. E o povo preferiu ficar ouvindo a palavra doce dos falsos profetas do que a palavra de arrependimento dos profetas verdadeiros. Até aqui, dá para entender? Diga amém. Amém. Então Jeremias vai enviar uma carta depois que já aconteceu o cativeiro. E Jeremias, ele vai ter um problema. E o problema dele não é com Deus, o problema dele não é com o povo,
o problema deles são com as próprias pessoas do ministério de profeta. Por quê? Porque esses profetas lá em Babilônia estão vendendo o sonho para o povo que não vai acontecer. Eles estão falando assim, ó, Deus ficou irado durante um tempo, mas olha, eu já tive uma visão, já tive um sonho de Deus, que Deus já vai libertar vocês do cativeiro. Então esse povo que já está cego espiritual, eles começam a acreditar na mentira dos falsos profetas. Eles falam assim, amanhã eu vou acordar, meus filhos, minha esposa, a gente vai sair daqui, Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus já não está mais irado, e a gente vai sair desse cativeiro a qualquer momento. Só que Jeremias está falando, olha, Deus vai até tirar vocês, mas antes de tirar vocês, vai ter muita gente que vai morrer aqui no cativeiro. Por quê? Porque o cativeiro vai durar quase 2 gerações. Uma geração são 40 anos, o cativeiro vai durar 70 anos. Jeremias vai falar assim, olha, vai se arrependendo, vai buscando a Deus aí mesmo no cativeiro, porque Deus vai realizar o propósito que Ele tem para cumprir na vida de vocês, se vocês se arrependerem, aí mesmo no cativeiro. Vocês não vão voltar para a terra prometida enquanto não se cumprir 70 anos de aprendizado, 70 anos de conversão verdadeira. Deus está falando assim, eu não sou fiel a homens, eu sou fiel à minha palavra. Se você cumprir a minha palavra aí mesmo no cativeiro, aí mesmo no cativeiro eu estarei com vocês. Deus não desampara a crente nem no cativeiro, nem no sofrimento e nem na dor. Quem fez com que eles fossem para o cativeiro não foi Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Então Deus, perante a idolatria, perante o pecado, a falta de atenção à palavra, a banalização da palavra, Deus permitiu um cativeiro no povo dele. É como um pai que permite o seu filho ser castigado, mas não é para a morte, é para que ele aprenda. O sofrimento, quando Deus permite, é pedagógico, faz parte também da essência de Deus. Deus, ele corrige a quem ama. Então ele amava esse povo e permitiu o cativeiro na vida desse povo. Só que permitiu o cativeiro, mas não desamparar o povo mesmo no meio do cativeiro. Isso é amor. Porque Satanás vem, ele rouba, ele mata, ele destrói e deixa do jeito que está. Deus não. Deus corrige no cativeiro, mas ele entra com você também no cativeiro. Vocês vão lembrar que quando jogaram os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, quem estava com eles na fornalha? O Senhor. Quando jogaram José na casa de Potifar, quem estava com José na casa de Potifar? O Senhor. Quem estava com José na prisão? O Senhor. Quem estava com José no palácio? O Senhor. O Senhor não te desampara em nenhum momento. Agora cabe a você desampará-lo. Então, você vai ver que a briga de Jeremias começa aqui no capítulo 28. Quem está com a Bíblia aberta aí, veja o embate de Jeremias. Não é com o povo, não é com Nabucodonosor, mas é com os próprios companheiros de ministério. Olha a situação. Um prega a verdade, outro prega a mentira. Um prega a falsa doutrina, outro prega a doutrina verdadeira. E assim o povo fica perdido no meio de tanta profecia. É por isso que tem um problema hoje a igreja. O povo está correndo atrás de profeta, não conhece a vida do profeta, não conhece como ele se comporta, mas ele só quer receber a profecia. Antigamente o povo corria do profeta, porque o profeta pregava a verdade, e a verdade dói. Agora hoje não, o povo vai atrás do profeta, faz até pix para o profeta, para ele profetiza uma coisa aí que é de Deus. Aí ele fala, você é um campeão, igual você não tem, você é o escolhido, você é a menina dos olhos. Não, Jeremias chegaram, vocês estão em pecado, tem que se arrepender. João Batista fala, raça de víbora, arrependam, porque Jesus fala, hipócrita. Mas os profetas só pregavam
rosa, e Jeremias só pregava espinho, mas o espinho de Jeremias vinha de Deus, e as rosas dos falsos profetas vinha de Satanás, e o povo estava no cativeiro, pensando que o cativeiro ia acabar daqui 2 dias. Jeremias falava: não, vai acabar daqui 70 anos. Então se arrepende aí mesmo, que Deus vai descer no cativeiro junto com você. Tem coisas que a gente faz, irmão, que a gente mesmo prepara o cativeiro. Não é nem Satanás, somos a nossa escolha mesmo nos coloca no cativeiro. E aqui a briga de Jeremias, olha, capítulo 28, versículo 6. Disse, pois, o profeta Jeremias: assim seja, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que profetizaste e traga de volta, é ele falando para o falso profeta, e traga de volta para este lugar os utensílios do templo do Senhor, assim como todos os exilados de Babilônia. Agora Jeremias vai continuar dizendo para esse falso profeta, Ananias, ele vai dizer assim, ó: entretanto, ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo que nos observa. Os profetas que vieram antes de mim, Jeremias falando, os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra os grandes reinos acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado pelo Senhor, quando se cumprir a sua palavra. Então, presta atenção, olha a atitude do falso profeta Ananias. Então o profeta Ananias tomou o jugo que estava no meu pescoço e o quebrou em pedaços. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo: assim diz o Senhor, e pois desta mesma maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso o profeta Jeremias retirou-se. Jeremias está dizendo, irmãos, que o cativeiro vai durar 70, e ele está vindo com uma falsa profecia falando para o povo que o cativeiro vai durar 2 anos. Jeremias vai brigar com ele? Não, Jeremias retirou-se. Jeremias falou: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso. Eu sei quem me chamou para o ministério. Jeremias está falando assim: foi o Senhor. E eu estou tranquilo, por quê? Porque eu estou pregando a palavra, estou pregando a verdade. Deus vai fazer alguma coisa através da minha palavra. Presta atenção, versículo 12, a morte do falso profeta. Veja que ele partiu para a violência, pegou o jugo de Jeremias, que estava no pescoço de Jeremias, e partiu em 2. Então quer dizer, ele não mexeu com Jeremias, ele mexeu com o ungido de Deus, que estava compromissado com a sua palavra. Vou dizer de novo, toda vez que mexe com a igreja, toda vez que mexe com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, está fadado à morte perante Deus. Vai pagar preço, porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com essa pessoa. Vale a pena ser compromissado na obra, ainda que todos neguem Jesus. Você tem que continuar firme naquele que te chamou. A palavra dele tem que continuar na sua boca. Jeremias retirou-se, não vale a pena ficar brigando. E olha o que acontece no versículo 12. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor, olha aí, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jeremias nesses termos: vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor, quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu preparei, é o Senhor, um jugo de ferro. Versículo 15. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, o Senhor não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda essa nação. Ou seja, você está mentindo para todo mundo a acreditar em uma pregação mentirosa, está a minha tradução aqui. Por isso
assim afirma o Senhor: eis que vou exterminá-lo da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra o Senhor. E de fato, versículo 17, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Um profeta que pisa numa tribuna, numa igreja, e prega algo que não vive, ele pode não morrer literalmente, mas ele já morreu espiritualmente. Uma pessoa que está na casa de Deus e vive duas faces, uma vida aqui na igreja e uma no mundo, está fadada a morrer espiritualmente. Vai chegar o dia do soar da trombeta, vai chegar o dia em que Jesus vai buscar a sua igreja. Ele vai separar do lado direito os santos, do lado esquerdo os ímpios, ou seja, aqueles que falaram que conhecia, mas o próprio Jesus não conhece. E a palavra vai ser: apartai-vos de mim. No tempo aqui de Jeremias ficou, e o falso profeta morreu, e o povo continuou no cativeiro. E o povo continuou no cativeiro. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Não dá, irmãos, para viver na igreja com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Não dá para vestir um terno, vestir uma saia, falar que é mulher de Deus e pregar mentira. Temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos feitura de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Simples assim. Deus não honra aquele que só tem conquistas, que recebe aplauso do povo. Deus honra aquele que renuncia de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele no meio do povo. É diferente. Quer conhecer um pregador? Você vai até a casa dele. Pergunta para a esposa, pergunta para os filhos. Quer conhecer uma mulher de Deus? Pergunta para o marido, pergunta para os filhos. Esses vão saber quem é essa pessoa. Não é no meio do povo. Deus no meio do povo, Ele te vê. Sozinho Ele te enxerga. No meio do povo Ele vê. Ah, ele veio para o culto, olha que belezinha. Mas sozinho, só você e Ele. Só você e Ele. Você tem celular, você tem televisão, você tem tudo para você ver. Aí Ele te enxerga. Aí Ele vai saber. Ali é um adorador. Um adorador fora da igreja e um adorador dentro da igreja. Aí sim. Jeremias era um profeta fora da igreja e um profeta dentro da igreja, e tudo aquilo que ele falava vinha da parte do Senhor. Ananias era profeta no meio do povo, mas fora era um rebelde com Deus. Ele morreu e Jeremias permaneceu. Por quê? Porque tudo que começa pelo Senhor vai dar fruto e vai até o final. Até o final. Até o final. E aí então Jeremias vai dizer então que os profetas antigos, eles profetizavam contra nações e contra reis. Como entender essa palavra? Os profetas não tinham medo de encarar um rei que não estava cumprindo com a vontade de Deus. Você lembra de Elias? Elias chega até Acabe e fala assim: pela minha palavra não vai chover. Elias chega no Monte Carmelo e fala assim: olha, o povo está andando cocheando. O que é cocheando, pastor? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então eu vou restaurar o altar. Quem perseguia Elias? Acabe e Jezabel. Então olhe na Bíblia o qual vai ser o final de Acabe. Acabe e Zedequias 29, Jeremias 29, versículo 20 e versículo 23. Quem anda com Deus produz vida espiritual. Quem se diz andar com Deus e vive uma vida de falsidade produz morte espiritual. Dentro da casa de Deus, mas longe de Deus. Olha o que está escrito aí em Jeremias 29, versículo 20 e versículo 23. 20 e 23. Capítulo 29, versículo 20 e 23. Quem achou, diga amém. Amém. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Vós todos os despatriados, ou seja, os exilados, aqueles que saíram de Jerusalém, estão escravos em Babilônia, que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
acerca de Acabe. Todo mundo conhece Acabe, né? Amém, irmãos? Amém. Filho de Colaias e de Zedequias, filho de Maceias, que vos profetizaram, na minha Bíblia está assim, mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele o exterminará diante de todos vós. E por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular, que o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porquanto cometeram total insensatez em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu jamais mandei que falassem. Olha a profundidade. Entretanto, eu sei de tudo e sou testemunha disso, afirma o Senhor. O Senhor te conhece. Você que está aqui, o Senhor te conhece. O Senhor sabe o que é verdade no seu coração e o que é mentira. Você pode fugir de todos, você pode falar mentira para todos, mas do Senhor você não se esconde e no Senhor você não se engana. Deus está falando assim: aqueles que conheceram os propósitos e andam na verdade, eu também os conheço, e vou dar o fim que tanto esperam, fim de paz, fim de alegria, fim de gozo. Mas aqueles que dizem me conhecer, mas estão na falsidade, ou seja, uma máscara, esses daí estão fadados à morte espiritual. Coisa séria. Acabe e Zedequias foram queimados vivos. Eu não sei se você lembra o fim de Jezabel. Jezabel, ela foi jogada de cima do palácio, e os cachorros comeram toda a carne de Jezabel, a ponto de nem se fazer velório. É forte. Não brinque com o Senhor. Você pode repetir comigo? Não brinca com Deus. Tem gente brincando com Deus. Vem, canta bonito, faz um oizinho, depois deixa a obra. Está brincando com Deus. Não está brincando com os irmãos, não está brincando com o pastor, está brincando com Deus. Isso é sério. Isso é sério. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Então Jeremias, irmãos, era um profeta desprezado, porque ele não pregava o que o povo queria ouvir, ele pregava a verdade. Então quer dizer, o que nós entendemos que o aplauso, o glória do povo nem sempre quer dizer a aprovação de Deus. Tem muito profeta correndo atrás da aprovação do povo. Você não precisa ter a aprovação do povo, você tem que ser aprovado por Deus. Tem muito obreiro correndo atrás de aprovação, reconhecimento. Ninguém me reconhece, eu vou, eu faço. Não, o que importa é que o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. O Senhor conhecia Jeremias a ponto dele nem querer debater com Ananias. O próprio Senhor fez justiça sobre aquela vida. O próprio Senhor. Então Jeremias era desprezado por não pregar o que o povo queria. Jeremias exorta o povo a não acreditar nos falsos profetas. E o que Jeremias está mandando nessa carta? Ele está falando assim: olha, Deus, ele já te observou aí no cativeiro. O que Deus ele é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer no meio da tragédia um triunfo. Você pode repetir comigo? No meio do sofrimento, Deus pode transformar em alegria. No meio do cativeiro, Deus pode transformar esse cativeiro em uma vida próspera, em uma vida alegre. No meio do cativeiro, circunstância não impede o agir de Deus na sua vida. Você tem que entender isso. No momento em que a prova chegar, você pode ficar tranquilo, Ele passa a prova com você também. No momento em que a conquista chegar, Ele vai se alegrar com você. No momento em que a prova chegar, Ele vai te capacitar para passar pela prova. Pela prova, Ele continua sendo Deus, com prova, sem prova, com saúde, sem saúde, com alegria, sem alegria. Ele continua sendo Deus. O que Ele está falando através da carta de Jeremias? Eu estou aí junto com vocês no cativeiro babilônico. Fica tranquilo, comece a edificar a casa,
Começa a orar pela cidade, pela Babilônia, porque a prosperidade da cidade vai ser a sua prosperidade também. Eu não vou te tirar daí, eu vou te abençoar nesse lugar aí. Tanto que Daniel está lá. Daniel ainda é adolescente, mas ele vai se tornar o quê? Governador na Babilônia. Na Babilônia. Ele é pequeno quando ele está aqui, mas ele está obedecendo Deus. Ele não quer os manjares, ele não se prostra para Nabucodonosor. Ele está lá, mas ele ora 3 vezes para Deus, e Deus vai exaltar ele mesmo em terra estrangeira. Para alguém aqui, talvez você é o único crente lá naquele lugar, mas Deus vai te exaltar porque Ele tem compromisso com você naquele lugar. Talvez você é o único crente na sua família. Deus vai te exaltar no meio daquela família porque você é o único crente naquele lugar. E você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Fala assim, ó, entregue-se na mão de Deus, mesmo no cativeiro, porque Ele tem propósito para a sua vida. Mesmo no sofrimento, ouça a voz do Senhor. Ele permanece no controle da sua vida. Ninguém pode tirar o controle dele da sua vida. Mesmo no sofrimento, mesmo na prova, fica firme com o Senhor. Eu vou correr para a gente terminar aqui. Diga assim: a verdadeira esperança é baseada na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ouvir aqui que Deus está com você, mesmo no cativeiro. Aí você chega lá naquele jornal da Globo, aí é terrível. É o seguinte, ó, inflação, está morrendo todo mundo, o Covid vai vir. E aí você ouve uma palavra aqui, daí você ouve uma palavra lá, acaba todo o culto. Não, a verdadeira esperança é a palavra de Deus na nossa vida. O homem pode falar, mas Deus é que dá a última palavra. Deus é que dá a última palavra. O crente não vive pelaquilo que vê, ele vive pelaquilo que crê. Pelaquilo que crê. E nós cremos na palavra do Senhor. As pessoas falam assim: nossa, mas você teve coragem, tem um filho pequeno agora. Aí eu estava ouvindo outro amigo meu, todo feliz, o filhinho dele pequeno agora. Aí ele chegou para mim e falou assim: as pessoas da minha família falaram, como você teve coragem de colocar um filho nesse mundo? Esse mundo está perdido. Eu falei para ele o seguinte: o mundo está perdido, mas nós dentro de casa vamos formar profetas que irão pregar a palavra de Deus para esse mundo perdido. Olha que coisa boa! Deus dá a oportunidade de você formar um profeta dentro da sua casa para pregar que Jesus cura, salva, liberta e vai voltar. Olha que beleza! Olha que outro tipo de visão. Eu não estou baseado pelo que o mundo oferece, eu estou baseado pelo que a Bíblia oferece. O mundo pode estar perdido lá fora, mas a gente vai fazer uma arca de Deus dentro da nossa casa. Sempre foi assim. O mundo estava perdido. O que acontecia? Escolinha de profeta. E aqui? Os filhos do crente. E a Samuel, e a Jeremias, e a Isaías. E quando eles saíam no mundo perdido, eles pregavam: o Senhor tem todo o poder. É simples assim. Né? A gente não está preocupado se o mundo vai melhorar. A gente está preocupado em criar pessoas dentro de casa melhores para esse mundo. É simples. É o que Jeremias está falando. Fica tranquilo, o Senhor está com você aí mesmo na Babilônia. Você não vai ver José copiando o Egito. Você não vai ver Daniel copiando a modinha da Babilônia. Você vai ver eles lá, firme e forte, com aquilo que aprenderam em Jerusalém. É muito simples. Aprendeu desde pequeno, vai exercer aquilo que aprendeu quando for grande. É a palavra que garante. Ensina o teu caminho. Quando ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando não se desvie. Então vamos caminhar para o final. Primeira coisa que nós aprendemos aí, você pode repetir comigo: Deus é soberano. Deus tem o senhorio sobre o sofrimento. Mesmo no seu sofrimento, Ele ainda está no controle. É Ele que permitiu Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que pegou o povo, foi Deus que entregou o povo na mão de Nabucodonosor.
Tanto que ele fala aqui, no versículo 4 do capítulo 29, assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os exilados, foi eu que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está falando assim para ele: fica tranquilo, vocês estão aí na Babilônia porque eu permiti, foi eu que coloquei vocês aí. Fica tranquilo, não foi Nabucodonosor não, não precisa ter medo dele não, foi eu que coloquei vocês nesse sofrimento, e eu estarei junto com vocês nesse sofrimento, e eu vou te prosperar mesmo nesse sofrimento. Por quê? Porque se houver um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Olha, eu estou aqui, Deus, mas eu estou me arrependido daquilo que eu fiz, então eu estou com você nessa Babilônia. Outra coisa para a gente caminhar para o final, são 4. Segunda coisa, instrução do Senhor. Já errou, já deu tudo errado, você está agora pagando aquilo que você fez, aquela escolha errada. Então agora é momento, sabe do que? É momento de aprendizado. É momento de você agora estar atento às instruções do Senhor. O Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te direcionar para você não errar mais. É isso que Deus está fazendo com eles aqui. Vocês erraram, mas eu estou com vocês. Se tiver arrependimento, eu vou dar instrução para vocês viverem aí mesmo no cativeiro. É isso. Olha, continue produzindo no cativeiro. É isso que Deus está falando para eles. Vocês estão no cativeiro, mas continua produzindo mesmo no cativeiro. Ou seja, edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares, comei de seus frutos, casai-vos, gerai filhos. E agora o 7 é muito importante: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde eu vos desportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dessa cidade será a vossa prosperidade. Tem gente que fala assim: eu não vou ter esse candidato, então eu vou orar para dar tudo errado. Mas é você que mora na cidade, é você que mora no país. Então, o país indo bem, a sua família vai bem. Então ore por ele, não amaldiçoa ele, porque senão você vai junto. Eu não concordei, mas eu vou orar para que Deus dê entendimento, direção para essa pessoa. A gente está aprendendo aqui o que é o projeto de Deus. Ore pelos seus inimigos, ore por eles, porque a prosperidade deles vai atingir a sua casa. Vai atingir a sua casa. Nós fomos chamados, olha o propósito de Deus aí, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Para abençoar. Para abençoar. Terceira coisa, o nosso papel no meio do cativeiro. Sabe qual é o nosso papel? Se sujeitar e se submeter à vontade de Deus. Simples assim. Olha, eu estou em uma situação difícil, num lugar difícil, onde as pessoas são idólatras, onde tem uma estátua de Nabucodonosor. Aí Deus vai falar assim: continua fazendo a minha vontade. Pronto. Eu estou aqui, eles estão oferecendo manjares. O que Daniel faz? Eu não quero a comida do palácio, eu quero comer legumes e beber água, tá bom? Eu posso fazer isso? Aspenaz, que era o capitão da guarda, Aspenaz vai falar: eu vou falar com o chefe deixou. Chegou o dia dele se apresentar para Nabucodonosor, eles estavam mais fortes do que aqueles que comeram a comida do palácio. Por quê? Porque Deus sustentou eles mesmo na Babilônia. Então quer dizer, eu estou nesse sofrimento, eu errei. Então agora é o momento de você se arrepender, reconhecer o seu erro e voltar para o propósito. Reconhecer que errou, reconhecer o erro e voltar para o propósito de Deus. E no final é vitória. No final é vitória. Entender que ainda que soframos, agora não será para sempre. Eles estão lembrando: olha, eu já tenho 70 anos, talvez eu não tenha mais 70 anos, é um avô falando para os seus netos, mas eu fazendo a vontade de Deus aqui na Babilônia, vocês serão livres quando vocês chegarem em Jerusalém, e vão lembrar daquilo que eu fiz na Babilônia. Ou seja, um chefe de família, um líder, uma pessoa que está na direção de alguma coisa, ela não é reconhecida através das vitórias, porque isso é fácil. Ela é reconhecida como ela sai da derrota. É aquilo que é lembrado.
Olha, ele estava no cativeiro, mas mesmo assim ele não deixou o Senhor. É um neto lembrando do avô na Babilônia. É um filho lembrando do pai na Babilônia. E agora ele chegando em Jerusalém. Salmo 126. Aqueles que levam a preciosa semente, chorando, voltarão consigo, trazendo os seus molhos. Eles lembravam, um dia nós fomos escravos, mas o Senhor esteve conosco. Um dia meu avô foi escravo, mas o Senhor esteve conosco. Um dia meu pai foi escravo, mas o Senhor esteve conosco. E agora? Agora eu estou voltando, cumprindo a profecia de Jeremias. Eu estou voltando para a minha terra. E o Senhor está conosco também. Última coisa para nós irmos embora. Sempre procure o bem. Independente de onde você estiver, sempre procure fazer o bem. Isso é propósito de Deus para a nossa vida. Eu fui humilhado, fui afrontado, me xingaram. No seu lugar, o que Jesus faria? Nosso propósito é imitar Ele. No seu lugar, o que Jesus faria? E nós sabemos, nós que somos pastores, dirigimos igreja, a gente sabe o que é ser traído, a gente sabe o que é receber ingratidão das pessoas. Você ajuda, você levanta o ministério, você para o ministério, a pessoa larga você falando. E o que você vai fazer? Vai amaldiçoar? Não, abençoa. Mas que Deus tenha misericórdia dessa vida. Que Deus ajude essa alma. Que Deus venha salvar essa alma. Jamais amaldiçoar. Jesus não faria isso. Jesus também foi traído, foi deixado para trás, mas Ele continuou sendo Jesus. O propósito de Deus para a nossa vida é assim: nada pode mudar a nossa essência. A nossa essência foi mudada. Antes você era carnal, pagava o mal com o mal, o bem com o bem. Hoje não. Hoje você paga o mal que te fizeram com o bem. Porque hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, para nós terminarmos, olha o que Deus manda: interceda para as pessoas nesse lugar, porque a prosperidade dela será a sua prosperidade. Nós vamos vencer o cativeiro, irmãos, orando e intercedendo o tempo todo. E eu encerro dizendo assim: é tempo de crescer no sofrimento. Sofrimento não é para matar ninguém. A prova não é para matar ninguém. A prova é para ti amadurecer, para mim amadurecer. Convido você a ficar em pé se você entendeu a palavra. O povo está no cativeiro, mas Deus não desamparou o povo. Aquele que se sujeitou, se submeteu, recebeu direção de Deus. Repita comigo assim: deixe Deus guiar. Olha para alguém, a sua vida. Permita-se viver os propósitos de Deus. Olha para alguém, permita-se viver os propósitos de Deus na sua vida. E eu termino com esse versículo: porquanto somente eu, é Deus falando para nós nessa noite, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar, é Deus falando, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. É Deus, planos de te dar esperança, mesmo no meio dessa prova, mesmo no meio dessa luta. Deus está falando para nós hoje: eu estarei contigo, eu estou contigo para te dar esperança. Ele fala: você não vai morrer nessa prova, sabe por quê? Porque eu vou te dar um futuro melhor. Então o que nós entendemos? Temos muita coisa ainda para viver com Deus. Eu profetizo na minha e na sua vida: a jornada é longa. Nós vamos ter muitas experiências com Deus, porque nós estamos debaixo de uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Estamos, ó Pai, debaixo da Tua ordenança, debaixo da Tua
tua direção, Senhor Deus, debaixo dos teus propósitos, ó Pai. Por mais que o homem, Senhor Deus, por mais que o nosso inimigo, o nosso arquirrival queira colocar temor, medo, Senhor Deus, porque somos carnais também, somos humanos, somos limitados, a tua palavra vem de encontro nessa noite, dizendo: eu estou com você nesse cativeiro, eu estou com você nessa prova, eu estou com você nesse sofrimento. Aliás, eu já disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Eu tenho a seu respeito não prejuízo e nem dor, mas eu tenho planos de esperança e um futuro melhor para a sua vida. Nós recebemos essa palavra, Senhor Deus. Nós cremos a tua palavra, que é viva e eficaz. Nós cremos que o Senhor ressuscitou, Senhor Deus, ao terceiro dia e está à direita do Pai, está olhando para nós aqui nessa noite, Senhor Deus, e está abençoando cada família, cada filho, cada filha que está aqui nessa noite. Pai, a tua palavra diz que nunca voltará vazia, Pai. Então abençoa os teus filhos, ó Pai, abençoa eles, ó Pai, faz conforme a tua vontade, Senhor Deus, porque nós resolvemos, ó Pai, viver os teus propósitos aqui na terra. Fica conosco, nos abençoa, nos leva, Senhor Deus, agora em paz para as nossas casas, ó Pai. Oh, Senhor Deus, coloca os teus anjos ao nosso derredor e nos dá uma noite abençoada e o resto de semana, Senhor Deus, debaixo da tua presença. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor nessa noite e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então amanhã, quem puder, quiser ir lá no nosso culto de ação de graça com a pastora, tenho certeza.